Eu de fato acredito que o trabalho de vocês transforma vidas. Eu de fato presencio a grande transformação que um bom trabalho prestado nessa área, quando vocês se tornam referência, quando vocês, por exemplo, ouvem no cartório de vocês que quando sabem que a prestação de contas é de vocês, já ficam tranquilos porque tudo chega certinho. Quando eu recebo telefonemas de colegas agradecendo pelas aulas que alunos levaram nos balcões cartorários, isso tudo faz tudo valer a pena. Sempre terá aqueles que procurarão brechas, porque não há limite para a capacidade criativa da burla. Para esses, o passo deles é o movimento deles. O nosso passo é outro. Nosso passo, ele é cansativo, ele é desgastante. A senha dos nossos alunos, eles sabem. A senha para tudo nosso, a senha é leitura. Vou cobrar, vou reclamar toda vez que eu encontrar um aluno meu certificado PRG que não está lendo a norma como deve ler, que não está estudando, que está procurando resumos. Porque eu sei que a diferença, a prestação de contas, consagra, mas também condena. Não só os profissionais, não só o seu escritório, mas há profissionais que, quando levam uma prestação de contas, por exemplo, a uma desaprovação com recolhimento altíssimo de multa, ou até pior, quando levam uma prestação de contas a um julgamento de contas não prestadas, porque não levaram elementos suficientes, não cumpriram as diligências, aproveitar. Falar sobre diligências também. Esses profissionais não perdem só aquela conta, eles perdem as contas de partidos que eles têm, de diretórios, de estados, de cidades. Então a responsabilidade de vocês é gigante, sem contar que o contador é solidariamente responsável. Uma dica, diamante. Por falar nisso, Cris, eu estou usando a caneta de dica diamante, precisa aparecer nos dois. Eu estou usando a caneta de diamante que você me mandou, a Cris me mandou um monte de caneta com diamante na ponta para dar dicas diamantes para vocês. Quando o contador ele não faz o trabalho dele a contento e as multas são impostas, essas multas ele responde solidariamente. Agora é o momento que vocês vão responder diligências e que muitos advogados, muitos bem preparados e outros pouco preparados, esses advogados pouco preparados vão receber as notificações lá no PJE e pode ser que eles nem comuniquem para o contador sobre essa diligência que receberam e pode ser que respondam do jeito que acharam que devia responder e pode ser que essas contas sejam desaprovadas, sem sequer que o contador, que fez a maior parte do trabalho nos lançamentos do sistema, existem advogados fantásticos, os advogados meus alunos, vocês sabem, são os meus ídolos, porque eles fazem trabalhos magníficos juntamente com os contadores que trabalham nas campanhas. Mas existe uma fornada de advogados que acham que o sistema é apenas uma base de lançamento de dados e que os contadores são apenas meros digitadores e lançadores de notas e recibos. Esses são os maiores algozes, os maiores problemas que vocês podem ter nas campanhas. Se você já sabe que o parceiro advogado que você tem aí na equipe tem um comportamento desse, cadastre todos os seus processos no Push, porque você vai poder acompanhar a movimentação de um por um. Entra lá no site do TSE, do TRE do seu estado, joga lá Push na lupinha, cadastra um por um. Ou entra no Consulta Pública
lá no PJE, enquanto não surge, não vem uma norma que obrigue que o contador seja noticiado por um e-mail que fosse. Vocês sabem que eu já me manifestei sobre isso em todas as audiências que eu participei, em todas as inúmeras, mais de 30 laudas que eu mando todos os anos para o TSE, solicitando isso. Esse ano o próprio CFC levou também, lembro do Haroldo, me mostrando lá que eles tinham levado para o TSE, e a resposta do TSE foi que o próprio contador pode acompanhar cadastrando os seus processos no Push. Então, enquanto isso não acontece, cadastrem, ou mesmo pelo consulta pública, e acompanhem, porque muitas vezes é só um lançamento errado, é só um esclarecimento que tem que ser feito, é uma rubrica que foi feita de uma forma e foi em outra. Outra angústia de vocês. Ai, meu Deus, eu lancei atividade de militância de rua, eu lancei em despesa de pessoal e alguns estão lançando em atividade de militância. Nesse caso, não faz diferença nenhuma, porque o que a Justiça Eleitoral vai calcular é o quantitativo da mão de obra que você contratou. A mão de obra cedida, voluntária, não entra nessa contratação. Não importa onde você tiver lançado, ela vai ter que somar os contratos para saber. Então não precisa angústia nisso. Agora, se você lança uma cessão de veículo numa doação de veículo, esse veículo vai sobrar ao final da campanha, como um bem a ser transferido para o partido. Eu dou sempre esse exemplo, vocês já me ouviram falar disso inúmeras vezes, porque isso é fato real, de conta que já subiu para a corte. Imaginem vocês, a conta está aguardando um julgamento na corte, porque foi desaprovada com determinação da entrega do veículo para o partido, porque foi lançada como doação. E na hora que o advogado se manifestou sem solicitar esclarecimentos ao contador, o advogado informou que apenas que o bem foi doado para a campanha. Não foi doado, foi cedido. E as palavras e as rubricas aí fazem a diferença. A desaprovação foi mantida, a determinação de entrega do veículo foi mantida, e aí esse candidato teve que gastar com esse advogado para recorrer à corte. Esse processo já rola há 2 anos. Então, assim, observem que agora aquela simbiose que lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre isso, lá as primeiras lives que nós fizemos sobre as eleições de 2024, foi em outubro, quando a norma se estabeleceu. E a primeira coisa que vocês sempre ouviram de mim foi: importantíssimo, condição para aprovação de prestação de contas, simbiose entre contador e advogado. A única estrela desse trabalho é a prestação de contas, é o processo entregue, é aquela palavrinha, aprovadas.